Olá, me chamo Leonardo Mendes Carneiro, filho de Márcia Maria Mendes Carneiro, essa é minha mãe. Esperança é a única coisa que a gente tem que guardar no coração. Esperança, não é à toa que eu te amo. O eletrocardiograma é aquele exame que tem aqueles risquinhos lá que só o médico, o cardiologista entende, né? Quem nunca fez o eletrocardiograma? O eletrocardiograma é um exame bastante antigo, ele é do começo do século passado. O eletrocardiograma serve para registrar os batimentos do coração, que numa pessoa deitada, normal, sem ter nenhum problema de saúde, ele é, em média, entre 60 e 90 batimentos por minuto. O coração ele funciona através de choques. Esses choques chegam, dão um choque no coração, né, nos átrios e nos ventrículos, e esse choque ele é captado por aqueles eletrodos que vão fazer o desenho do eletrocardiograma. Com esses desenhos, ou seja, esses formatos que aparecem naquela folha, o cardiologista ele vai ser capaz de dizer: a pessoa tem uma arritmia, ou ela teve um infarto, ou ela está tendo uma pericardite, que é uma inflamação no pericárdio, a membrana que reveste o coração, ou ela está tendo uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco. Então, isso é bastante fácil de ver e o cardiologista ele consegue detectar tudo aquilo lá. Hoje em dia, com esses aparelhos digitais, coisa de 2 minutos. A partir do momento que a pessoa está deitada, os eletrodos são colocados, ela aperta um botãozinho, já capta e ele aparece todo o desenho ali de uma forma digitalizada. E o eletro não vai tratar nada. Ele serve para diagnosticar. Ele vai dizer para o cardiologista se existe algum problema no seu coração. Ou seja, se aquela alteração que existe é compatível com aquilo que você está sentindo. Meu nome completo é Patrícia Rosália de Melo Araújo, inscrita regularmente no Conselho sobre o número 52948-799. Tanto na frequência como no ritmo. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento, não tinha necessário. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Então, achei melhor, como eu falei anteriormente, ela apresentava um ritmo cardíaco bem regular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito. Ou a prova de título, que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue nem se inscrever na prova de título, porque você tem que mostrar que fez residência. E não importa se você tenha mestrado na França, doutorado na Suíça, pós-doutorado na Inglaterra, não importa se você é professor universitário, se você não tiver residência, para você ser geriatra e você querer cuidar de pessoas idosas, automaticamente você tem que ser um ser humano que tenha empatia. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele. Na segunda consulta, o seu Leonardo chegou a me chamar de anjo. Você foi um anjo nas nossas vidas, tão melhor que a mãe dele estava, graças a Deus. Não falei nada de anjo. Ela se queixou de uma dor precordial que de 0 a 10, que é o parâmetro que a gente utiliza, né, para avaliar quadros álgicos. Ela referiu uma dor de 1 a 2, um desconforto. Participei de mais de um congresso de cardiogeriatria promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sou uma pessoa muito estudiosa. Desde criança, assim, eu sempre gostei de estudar. E me considero uma médica apta a cuidar de pessoas. Posteriormente descobrimos que Patrícia Rosária de Melo Araújo não possuía a devida formação e habilitação para atuar como geriatra. A conduta irresponsável e enganosa de Patrícia Rosária de Melo Araújo representa um grave risco para a saúde e a vida dos pacientes. Além disso,
Ao prosseguir com suas atividades profissionais, mesmo sob investigação, ela demonstra total desrespeito pelas normas e regulamentos do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Essa indivídua não possui o RQE, Registro de Qualificação de Especialista. É um documento conquistado quando um médico registra um título de especialista em seu CRM. E a falsa geriatra ainda gosta de pensar que é uma estudiosa de outros órgãos humanos, como se a medicina fosse um grande brinquedo de massinha para ela brincar. Senhoras e senhores, era para minha mãe Márcia Maria Mendes Carneiro, está hoje aqui comigo. Era para minha mãe ter visto a Copa do Mundo que ela tanto gostava. Minha mãe, apesar de idosa, tinha sonhos e saúde de sobra. Mas por causa dessa indivídua se achar estudiosa em cardiologia, minha mãe morreu de uma forma horrível, eu sei. Porque eu estava lá do seu lado. Continuar brincando de especialistas com pessoas, idosos no caso, para piorar ainda mais o cenário. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. Por iniciar a medicação de forma complementar, sem utilizar método diagnóstico. E o outro artigo que eu teria infringido seria não registrar no Conselho Regional de Medicina a questão da geriatria na minha vida. Eu gostaria de acrescentar que no Código de Ética Médica, no artigo 17, diz que, abre aspas, o médico legalmente inscrito pode exercer sua profissão em qualquer dos seus ramos ou especialidades, assumindo, é claro, responsabilidade por seus atos. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal. Em relação a iniciar o medicamento sem fazer exame complementar. Então, vamos lá. Quando a gente estuda geriatria, eu não sei se tem mais alguém assistindo. Quando a gente estuda geriatria, a gente estuda todos os órgãos e sistemas e todas as doenças comuns nessa faixa etária. Então, a gente estuda cardiologia no idoso, gastroenterologia no idoso, psiquiatria no idoso, doenças renais no idoso. Então, quando você atende um idoso com uma doença gástrica, por exemplo, você não precisa ser um gastroenterologista para cuidar daquele idoso. Então, se é um idoso que tem uma artrose, por exemplo, um geriatra, ele é capacitado ela não é geriatra. para tratar uma artrose. Ele não precisa ser um ortopedista, porque durante os estudos de geriatria, a gente estuda as doenças articulares. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de... Eu, quando estou examinando um doente, eu pego, eu sinto cheiro, eu abraço. Isso não é encenação. Eu gosto de gente, eu gosto de interagir com pessoas. Eu jamais seria, por exemplo, uma médica legista. Eu gosto de conversar com pessoas, de ouvir pessoas, de cuidar de pessoas. Então, é isso que eu queria acrescentar, essa questão do artigo 17? Não, artigo 17 da lei. De fato, ele me processou na delegacia como... Processei na delegacia? Como se eu tivesse matado a mãe dele, homicídio. Eu fui de livre e espontânea vontade. Se você não tiver residência,
Um detalhe essencial que a distingue de uma verdadeira especialista em geriatria e a coloca como uma charlatã da medicina. No dia 22 de janeiro de 2021, Patrícia foi contratada para atender pela segunda vez Márcia Maria Mendes Carneiro, no domicílio da vítima, em Tijuca.